Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar Doutrina e Convênios, sessão 29. Nessa sessão 29 vai falar sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, a nossa preparação para a segunda vinda de Jesus Cristo, tá bom? Sempre a gente repete de 4 em 4 anos o estudo que nós estamos fazendo. Então, 4 anos atrás, a gente estudou Doutrina e Convênio. Qual que é a sequência, né? A gente estuda o Novo Testamento um ano, no outro ano estudamos o livro de Mórmon, né? No outro ano vamos estudar Doutrina e Convênio, né? E no outro ano nós vamos estudar o Velho Testamento junto com a Pérola de Grande Valor ali. E aí, então, começa todo o ciclo de novo. Interessante que há 4 anos atrás, quando nós estudamos Doutrina e Convênio, sessão 29, ela foi feita junto com a sessão 28 e a sessão 27, sessão 28 e sessão 29. Eram 3 sessões para nós estudarmos no percurso aí de 7 dias. Não, e desta vez, falando sobre a vinda de Jesus Cristo, deram-se ênfase, né? Semana passada a gente estudou Doutrina e Convênio 27 e 28 e hoje essa semana a sessão 29 ela é separada, tá bom? Para dando mais ênfase à vinda do nosso Salvador. Então espero que nós possamos aprender grandes coisas aqui, tá bom? Então vamos lá para o estudo de hoje, vamos começar aqui em Doutrina e Convênio, sessão 29, versículo 1. Só um comentário, né? Como que se recebeu essa revelação, tá bom? Joseph Smith recebeu essa revelação quando faltava poucos dias para iniciar ali a conferência geral que eles tinha organizado. Então acredito que essa revelação foi um dos temas, tá bom, que eles levaram para discursos, né, para ensinamento ali na conferência geral, né? Ou seja, receberam essa revelação e levam, né, para a conferência geral ali esses ensinamentos. E aqui então vai falar sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Vamos lá, versículo 1 diz assim: Dai ouvido à voz de Jesus Cristo, vosso Redentor, o grande eu sou, cujos braços de misericórdia expiou vossos pecados. Então, aqui o princípio, né, da revelação já traz Jesus Cristo aqui com o título do grande eu sou, com o título aqui também, né, de, de Redentor, e principalmente aqui, que os braços da misericórdia expiou nossos pecados. Então o Senhor já vai declarando os títulos, né, de nomes que ele tem, mas também o que ele fez, né? Com o seu braço de misericórdia expiou os nossos pecados. Versículo 2 e 3 diz assim: E juntará seu povo, assim como a galinha ajunta sobre as asas os seus pintinhos. Sim, tantos quanto atenderem a sua voz, e se humilharem perante mim, e invocarem em fervorosa oração. Eis que em verdade vos digo, que neste momento vossos pecados vos são perdoados, e por isso recebeste essas coisas. Mas lembrai-vos de que não mais pecar, para que não vos sobrevenha perigos. Então, aqui, né, nesses versículo 2 e o versículo 3 tem vários comentários aqui para fazer. Primeiro, ele falou sobre juntar o seu povo. Então, falando sobre a segunda vinda, o que, que precisa fazer? Precisa juntar o povo, coligar Israel, fazer as pessoas, ajudar as pessoas a se unirem a Cristo por meio dos convênios, tá bom? Começando com o primeiro ali, por meio do batismo, se unirem a Cristo. Então, aqui ele fala que, de um modo simbólico, né? Assim como uma galinha ajunta seus pintos, né, debaixo da asa ali, assim o povo do Senhor precisa ser congregado. Bom, como que uma galinha faz, né, para trazer os pintinhos para baixo da asa? Se você já viu essa cena acontecer, né, eu já vi pela televisão. A galinha ela dá um cagarejar diferente e os pintinhos sabem que é algum perigo e eles vêm então para debaixo da asa ali da galinha. Então, é por meio de voz de advertência que as pessoas vão vir, vão ser juntadas, tá bom? Para fazer parte do povo do convênio do Senhor. É assim que o Senhor vai chamar. Vai chamar e as pessoas vão obedecer, ouvir. Inclusive, o versículo falou sobre isso aqui também.
tá bom? Falou que tanto quanto os entenderem a sua voz, né? Então, é aqueles que ouvem a voz do Senhor. Continuando aqui, ó, ele falou também nesses versículos que os vossos pecados os são perdoados. Isso aqui dá para fazer uma ligação com o primeiro versículo, porque ele fala que o braço dele de misericórdia expiou o pecado. Então, é por meio de Cristo que os nossos pecados são perdoados. E aqui, no caso, ele deu o perdão. Aqui, Joseph Smith ele não estava sozinho, né? Quando ele recebeu essa revelação, havia 6 pessoas, junto com, acho que contando com ele ali, 6 pessoas. E ele recebe essa revelação. Então, ali, para ele e aquelas pessoas, o Salvador havia perdoado o pecado daquelas pessoas. Bom, e aí ele vai explicar o motivo também porque ele fez isso, né? O primeiro é a misericórdia, mas porque ele nos ama, claro. Mas tem um objetivo aqui que fala também. Aqui falando, né, sobre cujos braços da misericórdia expiou nossos pecados, ele fala, por isso recebei essas coisas. Essa revelação que eles estavam recebendo, era necessário que tivesse um, que eles tivessem ali no sentido de dignidade para receber a revelação. Sabia que viver uma vida de pecado afasta o Espírito do Senhor, impede com que nós, impede ou dificulta com que nós possamos receber revelação? Então aqui, nessa versículo, ele fala, perdoei os vossos pecados para que recebeste essa revelação, para que eles pudessem entender e receber essa revelação. Então esse é o objetivo. Eu lembrei lá de 1 Nef, capítulo 15, quando Leí ele tem a visão lá da árvore da vida e várias outras coisas, e Nef ele quer saber o significado, aliás, todos os irmãos queriam saber, mas Nef ele vai perguntar ao Senhor sobre isso, e aí então ele recebe todas as respostas ali, o que significava aquele sonho do pai dele, quando então ele vem, né, para se juntar aos seus irmãos estavam discutindo sobre o assunto sem saber o que fazer para entender as coisas que o pai dele havia dito. E aí então, Nef falou: por que vocês estão discutindo? E aí ele falou: porque nós não podemos entender, né, as coisas que nosso pai falou nessa visão. E aí então Nef disse, né, vocês haveis perguntado ao Senhor? E eles respondendo: não perguntamos, porque o Senhor não nos dá a conhecer essas coisas. E aí, quando ele fala, Deus não nos dá a conhecer essas coisas, Nef responde para ele: por que não guardais os mandamentos do Senhor? Então, não guardar os mandamentos de Deus impede essa conexão, essa linha de comunicação entre nós e Deus. Tá bom? Então, aqui falou um pouco sobre isso, que o Senhor, primeiro aqui nessa sessão, perdoa o pecado deles, depois ele vem aqui e faz o quê? Por isso recebereis essas coisas, ou seja, essa revelação cuja nós estamos lendo agora, tá bom? Vamos lá, aqui também no versículo, né, quando fala aqui, por isso receber essas coisas, falou também aqui no final, aqui ó, mas lembrai-vos de que não mais pecar. Ele perdoou o pecado, mas falou, ó, mas não fiquem pecando, né, não vai mais pecar aqui, para que não vos sobrevenham perigos. Então, uma doutrina aqui, quando nós pecamos, nos sobrevém perigos. Ou seja, né, eu vou traduzir de um modo melhor, quando nós pecamos, nós se colocamos em perigo também. Por exemplo, um dos mandamentos, né, é honrar pai e mãe. Nenhum pai e mãe quer que o filho se ponha em perigo roubando. Então, quando ele desobedece, né, que aqui já está entrando o mandamento de não roubarás também. Vamos colocar o mandamento da palavra de sabedoria, né, da droga ali. Então, um filho que honra pai e mãe, o pai e a mãe não quer que o filho se vicie em drogas assim. Então, quando o filho ele começa a desobedecer o pai e mãe, eles vão se destruindo, tá bom? Então, eles se colocam em perigo, tá bom? Então, não guardar os mandamentos de Deus nos coloca em perigo. Vamos lá, vamos continuar aqui. Doutrina e Convênio, versículo 4 agora, versículo 4 e o 5, diz assim: em verdade vos digo que sois escolhido dentre o mundo para
declarardes meu evangelho com som de regozijo e com voz de uma trombeta. Rejubilai-vos e alegrai-vos, porque estou no meio de vós e sou vosso advogado junto ao Pai, que é do seu agrado dar-vos o reino. Então, aqui no versículo 4 e 5, falou aqui sobre escolhidos, né? Sois escolhidos. Escolhido para quê? Para pregar o evangelho, para compartilhar, para trazer. Aqui ele falou sobre reunir as pessoas, né? Como uma galinha, né? Sobre suas asas ali. Então ele está chamando a gente para chamar mais gente para estar com a gente para a segunda vinda. Então isso é uma preparação para que Cristo venha, né? Chamar mais gente, fazer essa coligação de Israel. Então essa é uma das coisas que ele coloca aqui. Quando ele fala sois escolhido, não é que Deus escolhe um e rejeita outro. Não é que eu sou escolhido porque eu sou especial. Na verdade, todos nós somos especial, mas tem gente que não gosta, né? E que fala isso, é só um jeito de dizer que ninguém é especial. Mas todo mundo é especial para Cristo. Ele sofreu pelo pecado de todas as pessoas. Não tem uma pessoa que esse aqui eu não vou pagar pelos pecados dele. Não, ele sofreu pelos pecados de todas as pessoas. Todas as pessoas são únicas e especial para Deus. Ele nos conhece pelo nome e conhece a gente mais do que a gente mesmo nos conhecemos, tá bom? Então aqui quando ele fala sois escolhido, é um privilégio ser escolhido para trabalhar na obra do Senhor, com certeza, mas ele dá a resposta como que a pessoa é escolhida, né? Ele fala assim, tanto quantos atendem pela minha voz. Aqueles que dão ouvido à voz do Senhor são os que são escolhidos, ou seja, há uma ação também nossa, não é só a ação do Senhor de nos escolher, né? Porque senão ele estaria escolhendo uns e rejeitando outros, mas tem uma ação nossa. Quando nós atentamos para o que o Senhor ensina, então aí a gente acaba recebendo, né? Sendo escolhidos aqui. O versículo também diz sobre pregar esse evangelho com som de regozijo e com voz de uma trombeta. A voz de uma trombeta significa ir para todo lado, pregar para todas as direções, né? É isso que significa, em todo lugar. Aqui ele falou para pregar com regozijo, que significa felicidade, né? Que dá para lembrar o discurso da Conferência Geral, fala lá do que falou sobre a Igreja da Alegria. E ele conta, inclusive, uma experiência lá. Quem compartilhou foi o Elder Patrick Carroll, né, ele conta essa experiência, né, ele conta uma parte aqui dizendo assim, ele conta que um jovem, né, ele estava na igreja e ele viu um homem lá, né, em cima do púlpito, e ele pegou e falou assim, o que esse homem carrancudo está fazendo aí em cima? Porque o homem estava com a cara fechada, a cara azeda. Ele falou, é a igreja da alegria, né? Então, esse discurso já serve para mostrar isso. Se nós vamos pregar o evangelho, nós temos que mostrar o sabor do evangelho, mostrar a felicidade. E é isso que o Senhor nos proporcionando aqui, tá bom? E aqui também, né, além dos outros títulos que Jesus Cristo falou lá no versículo 1, o grande eu sou, falou também sobre os títulos aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui no versículo 1, ele falou, dai ouvido à voz de Jesus Cristo, vosso Redentor, o grande eu sou, e aí falou dos braços da misericórdia. E aqui, então, nesse outro versículo, ele falou que é vosso advogado junto ao Pai. Importante dizer que o Cristo ele é nosso advogado junto ao Pai, não é contra o Pai. Aqui o versículo, inclusive, diz que é da vontade do Pai nos dar o reino. Então, na verdade, Cristo ele é o nosso advogado de defesa. Ele está junto com o Pai para nos defender. O que o Pai quer? Nos levar de volta para o seu reino. Então, Jesus Cristo ele é o advogado junto ao Pai. Ele defende a gente para que nós possamos voltar. Quando o inimigo, nos acusar de pecados, nem isso ele poderá fazer, porque Cristo pagou pelos nossos pecados. Vamos lá. Versículos 6 e 7 aqui, diz assim: E como está escrito, tudo o que pedirdes com fé, estando unido em oração, de acordo com as minhas ordens, recebereis.
E vós sois chamados para efetuar a reunião de meus eleitos, pois os meus eleitos ouvem a minha voz e não endurecem o coração. Bom, então aqui mais uma vez falando, né, sobre a reunião, reunir as pessoas, tá bom? Então ele fala sobre essa união, assim como ele começou falando da galinha, né, que sobre suas asas ajunta os pintinhos ali. Então aqui ele fala que nós também somos chamados, né, para efetuar, ou seja, para fazer a reunião dos eleitos, chamar os eleitos para fazer parte, tá bom? Como que eu vou saber quem é um eleito ou não, né? Convidando. Aqui tem a melhor definição do que é uma pessoa eleita ou não. É o próprio versículo aqui diz, né? Pois os eleitos ouvem a minha voz e não endurecem o coração. Então, quando uma pessoa convida a outra para vir à igreja, ela não endurece o coração, né? Ela não, pode ser que ela esteja ocupada com muitas coisas, mas naquele momento não pode, mas outro momento ela vai poder ir. Então, a pessoa que é eleita, ela não endurece o coração, tá bom? Aqui também falou, não é somente não endurecer o coração, mas também ouvir a voz do Senhor, atentar, fazer, tá bom? Então, o versículo falou sobre essas duas coisas aqui, que o eleito são aqueles que ouvem a minha voz e não endurecem o coração. Então, essa é a definição de uma pessoa eleita. Vamos lá aqui, versículo 8. Portanto, o Pai decretou que serão reunidos em um mesmo local na face desta terra, a fim de preparar-lhes o coração, para que estejam prontos em todas as coisas para o dia em que as tribulações desassolações forem enviadas sobre os iníquos. Aqui, né, novamente, a gente estava estudando ontem, né, eu compartilhei sobre Sião, e aqui está falando de um local, que Sião também é um local, né, onde a gente vai se reunir, vai vir a tribulação, muitas coisas, vai vir sobre os iníquos, e os justos estarão protegidos, estarão unidos. Essa é a intenção do versículo aqui. Eu vou dar uma olhada no livro que eu tenho, né, Doutrina, Convênio e o Futuro, e ver se eu acho alguma coisa desse aspecto aqui, falando sobre Sião ser um local, tá bom? Para nós habitarmos e estarmos protegidos no dia que vier essas grandes calamidades, que vai falar ainda aqui, né? O tempo está curto aqui, deixa eu ver. Lá em Doutrina e Convênio, por exemplo, na seção. Vou finalizar no versículo 8 aqui, mas eu vou explicar o que diz lá em Doutrina e Convênio, seção 45 também, que é ótimo para explicar sobre a segunda vinda de Cristo, tá bom? Então, a seção 45, versículo 69 e o versículo 70 diz assim: reunir-se-ão nela todas as nações debaixo do céu, e serão um único povo que não estará em guerra entre si. E entre os iníquos dizer-se-á: não subamos para lutar contra Sião, porque os habitantes de Sião são terríveis, portanto não podemos resistir. Aqui, a intenção de mostrar é que os membros da igreja terão reunido, local chamado Sião, e os iníquos não poderão ir lá. Eles estarão com medo, porque a defesa de Sião ela vai ser excelente, tá bom? Então, eles não terão como atacar. Aqui o versículo diz que todo o mundo vai estar em guerra, mas em Sião vai haver paz, né? E é dito também nessa profecia, se eu não me engano, em Isaías, que haverá guerra em todo local. E se alguém não quiser pegar em guerra, em armas de guerra, terá que ir para Sião, tá bom? Então eu vou ver se eu acho no meu livro lá, Doutrina e Convênio Futuro, e eu trago esse assunto aqui amanhã, complementando aqui, e aí a gente continua o nosso estudo. Então, vou marcar aqui, eu estou parando aqui no versículo 8 de Doutrina e Convênio, seção 29, tá bom? Eu compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.